Pessoal, vamos lá, continuando o nosso curso. Vocês viram no vídeo anterior sobre a origem dos canários e algumas fotos. Vejam bem, cumpre ressaltar aqui que a espécie Serinus canários, ela é uma das espécies mais mutantes do mundo. Vocês lembram que eu disse que são mais de 750 cores reconhecidas, mais de 30 raças de porte, mais de 3 raças de canto. Poxa, mas como que conseguiram isso ao longo das décadas? Pois bem, porque a variabilidade genética, essa variabilidade de mutações faz com que essa espécie ela produza sempre novidades. Isso é muito interessante, ok? Quero ressaltar que a literatura aqui não disse, mas por volta de 1402 que tivemos notícias, que o mundo teve notícias sobre os canários nativos das Ilhas Canárias. 1402. Então veja bem, 1402 e parece-me que em 1952 ou em 58, 1452 ou 58, os navegadores resolveram adquirir essas aves, tirá-las da natureza e trazê-las para o ambiente doméstico. E perceberam que eles, por serem dóceis, não muito agitados, mais fáceis de lidar, eles passaram a adaptar ao ambiente doméstico de uma forma muito tranquila, principalmente no quesito de reprodução. Olha que interessante. Então, para você que já cria canários domésticos ou quer iniciar a criação, repararão ou já repararam que eles são mais dóceis, não são muito agitados. Você pode pegá-los na mão, colocá-los tranquilamente, não são de sentir tanto, né, essa movimentação humana com as mãos. Eu já estou aí, como eu disse, há 15 anos praticando e estudando e posso dizer que qualquer canário que eu pegar aqui, eu posso analisá-lo tranquilamente e colocá-lo na gaiola e ele continuará vívido, pulando, cantando, piando, que seja, comendo, se alimentando. É bem interessante isso, não é? Vamos lá então. Dito isso, eu tenho que destacar aqui agora a importância da criação dos canários domésticos. Mas, ô Valentim, você não fala belga. Eu reparei que você não fala canário belga, você fala canário doméstico. Pois bem, cumpre uma ressalva, um parênteses aqui, que para se falar que um canário é belga, ele tem que ter origem da Bélgica. E a gente sabe que os canários não tiveram as mutações, a origem dele não teve origem na Bélgica. Podem até terem ido para reinos belgas, mas essas mutações que nós temos, praticamente quase todas, não são belgas. São origens de origem espanhola, italiana, francesa, alemã. Temos 2 mutações brasileiras, que é urucum e mogno, canários de cor. E temos uma raça que sim, belga, que é o bossu belga. Bossu belga. Colocarei algumas fotos retiradas do Google Imagens do canário belga. Eu penso que vocês talvez nunca tenham visto essa raça, nunca tenham criado, e penso também que ela é muito pouco criada no mundo. Por quê? Porque é uma raça que não atrai muito por conta de sua morfologia. Não estou aqui dizendo que ela é feia. Aliás, eu sempre digo que todos os canários são lindos e que feia é a nossa atitude em denegrir a imagem do canário. Eu sei que uns têm as suas escolhas, mas eles não têm culpa de terem nascido daquela forma.
seja por mutação espontânea ou seja pela intervenção do homem para condicionar novas mutações, fazer novas mutações. Colocarei agora fotos da raça Bossú belga, que esse realmente você pode chamar de belga. Os outros não. Ou você chama de canário, ou canário doméstico, ou canário de cor, ou canário de porte, ou canário de canto, ou um canário sem raça definida, SRD ou pé duro, ok? Fiquem com as fotos. Muito bem. Qual é a importância da criação dos canários domésticos? Já pararam para refletir sobre isso? Peraí, por que eu crio o canário doméstico? Qual a importância desses canários para a minha vida, para a vida do meu próximo, para o país, para o mundo, para a economia? Vamos falar então um pouquinho sobre isso. Primeiro, mas não quer dizer que é a mais importante, ok? Aliás, nesse curso, vocês não ouvirão de mim que aqui algo é melhor, algo é pior, isso é mais importante, isso dá sucesso, isso é o ideal. Vocês não ouvirão de mim essas afirmativas, porque há muita relatividade na criação, uma vez que lidamos com seres vivos. Eu tenho que ser ético e honesto com vocês em não garantir nenhum sucesso, mas sim trazer tecnologias, manejos, informações técnicas e práticas no sentido de vocês conduzirem a sua criação. Pois bem, a importância da preservação dos canários, a preservação dessa espécie. Como eu falei nos primeiros vídeos, por volta de 1402, se teve notícia desses canários nas Ilhas Canárias, ressaltando também que o canto melodioso diferenciado dessa espécie também chamou muita atenção daqueles que o descobriram, ok? Então, quando eles retiraram da natureza para criar em ambiente doméstico, eles passaram a também preservar a espécie. Até porque, suponhamos, ainda hoje existem os canários nativos, mas suponhamos que ocorresse uma queima, um perdimento desses canários nas 3 ilhas que formam o arquipélago, chamado Ilhas Canárias. Se o ser humano não tivesse trazido para o ambiente doméstico essa espécie, nunca mais teríamos notícias ou algum exemplar para que nos trouxesse alegria, dentre outras coisas que falarei adiante. Então, a preservação dessa espécie é um dos objetivos da criação. Quanto mais vocês criarem canários domésticos, quanto mais vocês reproduzirem, ou venderem, ou doarem, mais teremos a preservação latente em nosso mundo, ok? Preservação, ou seja, não deixar que esses canários domésticos desapareçam do mundo, principalmente esse tanto de mutação que nós temos. Poxa, mas é mesmo, hein, Valentim? Mais de 750 cores, mais de 30 raças de porte, mais de 3 raças de canto. Olha o que o homem, ao longo das décadas, produziu, muitas mutações interessantes para que pudéssemos preservar. Um exemplo bem prático. Aqui estou diante de um urucum vermelho nevado, um canário doméstico do grupo de cor ou raça cor, mas nós dizemos grupo de cor, e a cor dele é urucum vermelho nevado. Aí você pensa, como que eles chegaram ao urucum vermelho nevado? Através das mutações, através das induções do fator vermelho, um tanto de outras coisas que eu não vou adentrar sobre essa mutação. Mas, para exemplificar que se eu parar de criar e todos pararem de criar a mutação urucum, ela deixará de existir. Logo,
eu estou preservando essa mutação, bem como a espécie Serinus canários, que hoje podemos traduzir como Serinus canários domésticos, ou seja, é aquele canário ancestral que já é domesticado há mais de 600 anos. Então, é a preservação dessa espécie e das mutações. Nós temos também como outro objetivo da criação um hobby, uma distração, um entretenimento, uma fuga dos problemas, uma terapia para a vida daqueles que criam esses belos canários. Sejam eles de raça ou sem raça, não importa. Quero ressaltar que todos merecem a mesma dignidade. Ninguém pode desprezar canários sem raça definida e ninguém deve desprezar os canários com raça definida. Depois falarei um pouco mais sobre isso. Então, para eu, Samuel Valentim, mesmo estando advogando até 2017, era uma distração para mim, assim como né? Mas eu estou dizendo daquela época, era uma distração para mim a criação dos canários. Chegar do serviço, cansado, mas cuidar dos canarinhos, aí já dá aquela relaxada. Mas como assim, senhor Valentim? Você tem que limpar a gaiola? Isso para mim é uma diversão. Limpar a gaiola, limpar poleiro, limpar o utensílio, trocar a comidinha, trocar a água, olhar um por um para ver se estão bem, se estão aparentemente saudáveis. Então tem essa outra função, esse outro escopo, esse outro objetivo, a criação dos canários domésticos. Muitas pessoas me relataram que não mais têm ataques de pânico, crises de ansiedade ou crises de depressão depois que começaram a criar canários, que acabou sendo uma terapia até melhor do que os remédios que tomava, ou melhor do que, não desprezando os profissionais, mas melhor do que uma psicologia, uma psicanálise. Para essas pessoas, a canaricultura, sim, se tornou uma excelente terapia, um excelente entretenimento, diversão, um excelente hobby. Talvez você se identifique com isso. Muito bem. O outro objetivo é uma fonte de renda, porque no Brasil se permite criar os canários, lembrando que o IBAMA, o órgão federal que toma conta dos animais, permite que a espécie Serinus canários seja criada em ambiente doméstico sem autorização formal. Eu crio vários canários aqui, assim como eu crio há 15 anos, e nunca precisei registrar nenhum desses canários perante o IBAMA. Nunca precisei fazer o famoso CISPAS. Talvez você seja criador de aves nativas brasileiras, onde você tem que levar a sua documentação até o órgão IBAMA de sua região e aguardar a aprovação para adentrar no sistema CISPAS e pagar anualmente um valor. Não sei, parece-me que hoje, no ano de 2022, está R$80. Não sei muito bem, mas tem um valor. Então, podem criar, pelo menos até agora, no momento desse vídeo, os canários tranquilamente e comercializá-los, podendo se tornar uma fonte de renda para você. Mas eu ressalto, primeiro, tenham o amor aos canários. É importante que vocês amem esses bichinhos. Amar é desejar para mim. Então que vocês desejem estar com eles, ver o bem deles diariamente. Não é só colocar comidinha, limpar e colocar num ambiente bacana. Não, também admirar. Por mais que você seja um comerciante, procure ver os canários não só como um cifrão, só como uma moeda, só como dinheiro. Deem dignidade a eles. Não tô falando para você conversar com eles todos os dias, mas se quiser conversar,
troque uma ideia com os canários. Oi, tudo bem? Como você está? Se isso te fará bem, faça isso, ok? Então, tem-se também essa importância de uma fonte de renda. Há também a importância da fonte de renda para empresários. Mas empresários criadores de canários, não bem isso, mas fomenta a indústria brasileira PET na produção de alimentos, utensílios de plástico, gaiolas. Não é assim? Então, uma empresa de gaiolas, ela passará a ter lucro, o empresário passará a ter lucro fazendo gaiolas e vendendo aos criadores de canários domésticos. Isso movimenta a economia. Além de ser uma fonte de renda para o empresário, gera economia para o nosso país. Fábricas de farinhada, fábricas de ração extrusada, fábricas que agregam sementes, embalam para venda. Assim, agricultores que produzem as sementes e que são vendidas para outros criadores ou para os mercados e depois o consumidor final compra desses mercados. Vejam que tanto de importância que temos na criação dos canários. Não é só para o criador, mas também para o país, para os empresários. Todos podem ganhar também, ok?